Essa parte é muito interessante. Porque eu nunca quis. Uhum. Para a gente que está vivendo aquela vida ali, Guto, é tudo de bom. Uhum. É status. É uma coisa que entra na cabeça do jovem. Assim, carnalmente falando, é muito prazeroso. Uhum. Tudo de bom nesse sentido. Sim. Mas de bom não tem nada. Né? Mas carnalmente falando, é prazeroso. Mas, por outro lado, que é o lado principal da espiritualidade, é terrível. E a minha mãe via isso. Então, ela percebia que alguma coisa... Um dia, ela usou uma expressão para mim que eu nunca mais esqueci. Você está exagerado. Realmente. Né? Eu sumia. Hoje os jovens somem, os pais nem ligam mais, né? A coisa ficou tão perdida. Mas naquela época eu sumia 3, 4 dias fora de casa. Minha mãe ficava desesperada, família desesperada. Então, ela descobriu o grupo de oração. E detalhe, minha mãe nunca foi de grupo de oração. Olha só. Nunca foi. Aliás, ela nunca gostou. Uhum. A espiritualidade não agradava a ela. Mas ela sabia que era a cura para mim. Sabe aquele negócio? Ó, a injeção vai doer, mas se vai sarar, pode aplicar. Entende? Então, ela me instigou. E eu falei, quer saber? Eu vou só para ela parar de ficar me enchendo a paciência. E um dia eu fui. Fui, numa terça-feira, né? Eu falo que eu cheguei lá, língua de aço, boca de ferro, queijo de concreto. Pedi para levantar a mão, abrir a boca e nada. Não senti nada, não gostei de nada, achei horrível. Porque o que eu tinha de igreja católica era aquilo que eu aprendi como criança, indo na Santa Missa ali, pronto. Então, eu vi aquilo ali, eu falei, isso aqui é uma bagunça de crente com católico, com espírita, tudo aqui nesse lugar. E, de fato, eu falo que eu entrei na igreja naquela primeira noite de grupo de oração, frio, e saí de lá gelado. Não mudou nada na minha vida. Não gostei, para a tristeza da minha mãe. E aí eu falei com ela, mãe, é ruim demais, é crente com católico, com espírita, tem macumba naquele trem. Falei para ela. A oração em línguas para mim, então. E aí ela ficou muito triste. Acontece que o tempo foi passando, eu, como disse, não administrava o açougue, e viajava, sumia, deixava o açougue na mão das pessoas. Eu contratava pessoas para administrar o açougue que eu nem sabia quem era e deixava na mão das pessoas. Com dinheiro, com tudo? Com tudo. Resumo, enquanto eu roubava na rua, eles me roubavam lá dentro. Nossa. E aí aconteceu que o açougue quebrou. Né? Eu entrei numa dívida impagável. Eu não tinha como pagar. Aí, quer saber de uma coisa? Fechei o açougue, falei, vou estourar tudo mesmo, e fui vivendo a vida. De forma que chegou uma hora que eu fiquei devendo muita gente, e tinha uma pessoa que eu devia mais, naquele montante, eu devia a ela mais do que o restante. Era muita coisa. De tudo que você imaginar, eu devia a essa pessoa. E um dia, ele me ligou e falou para mim, você vem aqui agora, porque você sabe que é melhor você vir até mim do que eu ir aí. E aí eu peguei e falei, eu vou lá, pelo menos para mim tentar dar uma satisfação para ele. Peguei um amigo meu, parrudão. Um pouco maior? Pouco? Pouco maior é muito fácil. Peguei um parrudão, falei, eu tenho que levar pelo menos um digno de segurança, né? Levei. Quando eu cheguei lá, toquei o interfone, aí veio uma outra pessoa nos atender, ele falou comigo, entre. No que ele falou, entre, eu entrei e falei com meu amigo, vamos. A hora que eu falei, vamos, ele fechou o portão comigo lá dentro e o pouco maior lá. O segurança ficou fora. Aí você disse, e agora? Pronto. Aí tinha uma escada, ele pediu que eu subisse a escada. Hoje eu acho até graça da coisa.
Mas eu falo que naquele dia, naquela hora que ele falou para mim subir a escada, eu falo, ali começou a paixão de Betinho. O monte, o Calvário. Exatamente. E lá em cima tinha uma porta, ele pediu que eu batesse na porta antes de entrar. Aí eu bati. O outro, lá de dentro, falou, entre. E foi exatamente essa cena aqui. Ó. Tinha ele sentado numa cadeira, uma mesa e outra cadeira me esperando. Eu sentei nessa cadeira, tremendo, pálido, morrendo de medo. Eu olhei nos olhos dele, ele com um semblante muito fechado, com poucas palavras, simplesmente falou assim para mim, ó, eu cansei de ser enrolado por você. Eu cansei de te cobrar. Eu te dei inúmeras chances para você acertar comigo o que você me deve. Só que é o seguinte, agora eu vou mudar. Eu vou te dar 15 dias para você se virar e me pagar o que você me deve em dinheiro. Eu não quero troca, não quero barganha, não quero nada. Eu quero dinheiro. Se você não me pagar em 15 dias, no 16º dia eu te acho até no inferno, mas que eu te mato, eu te mato. Nossa. Aí eu lembro que ele abriu uma gaveta, sacou um revólver calibre 38, bateu na mesa aquele revólver. Eu fiquei mais branco que essa xícara aqui. Engoli seco e pensei assim, morri. Saí dali revoltado com a vida, pensando, eu vou ter que dar um jeito. Como eu não via solução nenhuma, o que eu fiz? Eu lembrei que a minha mãe, uma vez, tinha me feito a proposta de ir para uma fazenda de um amigo dela. Falei, eu vou para essa fazenda, vou esconder lá. Né? Lembro que naquele dia que ele me ameaçou, eu pensei em tirar minha vida. Mas aí eu pensei em tirar minha vida, mas eu não tinha coragem. Uhum. Aí eu fui beber para pegar coragem para tirar a vida. Aí me droguei, acabou que eu desmaiei, não suicidei. Acordei no outro dia revoltado. Aí pronto, aí pensei, vou lá para essa fazenda, vou esconder lá, né? Só que eu pensei, como é que eu vou manter meus vícios no meio do mato? Eu preciso pelo menos levar alguma coisa. E sem dinheiro. Aí eu lembrei que eu tinha ainda um fundo do maquinário do açougue. Eu falei, eu vou vender, né? Oferecer para um, para outro. E fiz assim, fui oferecendo naquela semana, os dias foram passando e ninguém me comprava. Eu anunciei nos jornais, anunciava para todo lado, e ninguém me comprava. Acontece que os dias foram passando, e eu lembro que era uma terça-feira, eu estava dormindo, quando eu acordei com uma voz falando no meu ouvido assim, vai na igreja hoje. Aí eu acordei, falei, gente, eu estava sonhando. Pensei, levantei, fui lavar o rosto, a bendita da voz, vai na igreja hoje. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, ó, de duas uma, ou eu estou ficando doido, ou as drogas já comeu meus neurônios. Mas eu estou ouvindo vozes. E aí eu comecei a brigar com aquela voz, literalmente. Como hoje lá em casa eu acolho as pessoas lá, sim, chegam lá, então, pessoas assim, completamente alucinadas, né? E aí, falando coisa, conversa com a parede. Eu estava naquele nível, conversando com essa voz. Não vou na igreja, não nasci para isso. E o dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira, aquela voz me instigando. Eu lembro que deu 19 horas, 19h30, eu na minha casa sozinho, aquela voz, vai na igreja, eu não vou, vai na igreja, eu não vou. E naquela hora aconteceu uma coisa comigo que eu sei que já aconteceu com muitas pessoas. Bateu um pavor, um medo, uma angústia, uma ânsia de morte, um pressentimento ruim, sabe, coisa assim. Eu pensei, tem alguém morrendo agora. Eu falei, eu estou achando que esse alguém sou eu, só que eu não vou morrer aqui em casa sozinho, não, eu vou para a igreja. Fui para o grupo de oração. Cheguei lá, igreja lotada. Sentei lá atrás, último banco, língua de aço, boca de ferro, queijo de concreto. E aí mandava abrir a boca para rezar e nada, levantar a mão, nada, e não sentia nada, enfim. Falei, vou embora. Quando eu pensei em ir embora, que eu olhei para trás, tinha duas irmãs na acolhida lá, com um texto na mão. Eu falei, se eu for passar ali, do jeito que eu já vi que esse povo aqui é meio doido, é perigoso essas irmãs querer rezar para mim, vai querer ir lá na minha casa ainda. Né? Então, vou esperar elas saírem dali, eu fechar os olhos.
E o grupo foi acontecendo, elas não saíam, não fechavam os olhos, até que uma pessoa pegou o microfone, um careca, chamado José Roberto, e foi ministrando. Naquela hora, o José Roberto disse assim, tem alguém no meio de nós que está sofrendo uma perseguição muito grande na área financeira. Eu nunca vi ele, e ele também nunca tinha me visto, porque ele morava em outra cidade. E era a segunda vez que eu estava ali. Né? Então, até ali tudo bem. Quando ele falou assim, alguém está sofrendo uma perseguição na área financeira, eu pensei assim, tem outro aqui na mesma situação que eu. Eu comecei a procurar o endividado da igreja. Aí eu olhava para um, para outro. Aí ele disse assim, ó, para você saber que é com você mesmo, você está sendo até ameaçado de morte. Mas mesmo assim a ficha não caiu. Caramba. Sabe quando o coração é duro? Sim. Que não quer mesmo? Era eu. Aí, o que será? Eu tinha pensado. Aí ele disse assim, só que Deus está revelando que você não vai morrer agora. Aí eu tinha pensado assim, na hora que ele falou, eu vi a dona Joana toda desconcertadinha. Aí na hora que ele falou, não vai morrer agora, eu falei, não é a dona Joana, não. eu lá preocupado, procurando o endividado da igreja. De repente, ele pega no microfone e fala assim, para você saber que é com você mesmo, hoje, desde o momento em que você acordou, o Espírito Santo te acordou gritando aos seus ouvidos, falando para você vir à igreja e você dizia que não viria. O dia inteiro, o Espírito Santo instigava e você brigava com ele, falava que não viria. Na última hora, você acabou vindo até por medo. Caramba. Nessa hora, foi como se explodisse uma bomba no meu peito. Aí eu falei, que palhaçada é essa? Naquela hora, Guto, eu comecei a dar atenção para tudo que estava acontecendo ali. Até então, eu não estava ligando para nada, mas ali eu falei, opa. Eu entendi que tudo que estava acontecendo durante todo aquele dia, não só no grupo, estava acontecendo por causa de mim. Sim. A situação era toda favorável, desde a hora que eu acordei. Eu fui juntando as peças, eu falei, poxa, peraí. Eu estou achando que o endividado da igreja hoje é eu. E aí, o Zé Roberto fez um gesto muito lindo e muito inspirado. Ele, naquela hora, ele pediu, toda a igreja ajoelha, até quem não consegue, pode dar um jeito de ajoelhar, nem que você se assenta no chão. Todo mundo ajoelhou ali, pela primeira vez eu me ajoelhei já quebrantado. Aí já veio as lágrimas, eu comecei a chorar. E um filme na minha cabeça do que eu estava fazendo comigo mesmo. Foi até que ali me bateu um arrependimento profundo. E naquela hora eu fui batizado no Espírito Santo. Um desejo de santidade, um desejo de fazer tudo diferente, de mudar a minha história. Eu falo que naquela noite de terça-feira eu me ajoelhei um jovem drogado, um jovem ladrão, um jovem prostituto, um jovem perdido, um jovem condenado pela sociedade. Eu me lembro que naquela terça-feira eu me ajoelhei de um jeito, mas quando eu levantei de outro. Transformado, batizado no Espírito Santo. De lá para cá, nunca mais a minha vida foi a mesma. Chegou o dia de pagar o homem, eu já estava tão cheio. Sabe quando você está cheio do Espírito Santo, tudo que você quer é o céu? Levei ninguém, fui sozinho. Cheguei lá, falei com ele, sentei na minha cadeira, já sabia qual que era. Já sabia qual era a minha cadeira. Já cheguei e falei com ele, não tem dinheiro para te pagar. Eu acho que ele não esperava isso, entende? Quando eu falei, não tem dinheiro para te pagar, na hora, eu fui pronto para morrer. Para morrer. Mas naquela hora, meu amigo, quando eu falei com ele, não tem dinheiro para te pagar, eu fiz isso. Ó. Eu travei meus olhos. Falei, eu não quero nem ver. Aí passou uns segundos, ele não fez nada. Ele falou, o que você veio fazer aqui, então? Aí eu fui ficando nervoso, fui falando para ele, ó, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas alguém falou para mim que vai te pagar tudo. E ele perguntou, quem? Eu falei, Jesus. Eu tinha ido numa vigília nessa semana. Uhum. E naquela semana, o pregador pregou Filipenses 1:21. Eu não esqueço nunca. Foi a primeira pregação que eu fiz na minha vida, foi perfume.
Foi pro cabra. Foi. A primeira pregação foi naquela cadeira. Foi. Ele falou assim... Aí ele pôs a mão, que eu falei, Jesus, ele pôs a mão na gaveta, falou, você está brincando comigo achando que eu sou moleque? Aí eu fui, levantei esse dedo e falei, não estou brincando com você, muito menos achando que você é moleque. Acontece que, né, eu passei a semana inteira tentando vender meu maquinário para fugir. Mas no meio do caminho, Jesus falou para mim não fazer isso, que ele vai pagar a minha dívida e que vai dar um jeito na minha vida. Eu tenho aqui 3 opções para você. Primeiro, você falou que não quer. Eu tenho um fundo de maquinário de açougue que eu estou tentando vender. Eu posso te dar para bater na dívida. Ele falou que não queria dinheiro. Segundo, essa ele não ia querer mesmo. Eu vou te pedir um tempo para me vender o maquinário e eu te passo o dinheiro. Eu assumo o compromisso. Mas como eu já tinha... Sim. Né? E, por fim, Filipenses 1:21. A pregação. Eu não sei se eu prefiro viver ou se eu prefiro morrer. Porque eu viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. O que você fizer para mim, tá bom. Aí ele perguntou onde estava o maquinário, eu levei ele, eu falei que valia X, ele avaliou em Y. Eu falei, eu deixo você levar para o Y, desde que você aceite eu trabalhar e pagar do jeito que eu puder. Resumindo, para finalizar aqui, ele aceitou. E a partir dali eu fui trabalhando, pagando ele. Paguei ele tudo. E graças a Deus, o Senhor pagou toda a minha dívida. Minha mãe queria só que Deus me libertasse das drogas. E não só isso. Ele me libertou das drogas e me fez ainda um instrumento, um canal de graça.